Olá, me chamo Elisângela Davis, sou mestre e doutoranda em Educação pela Universidade de Caxias do Sul e participo deste evento para apresentar um estudo que foi uma parceria com a mestranda em Educação pela Universidade de Caxias do Sul, Amália Cardoso, e com o professor José Edmar de Souza, mestre e doutor em Educação e professor dos programas de pós-graduação em História e Educação da Universidade de Caxias do Sul. Somos pesquisadores dessa instituição de ensino que está situada no estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. O estudo tem como título A Educação no Meio Rural, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1947 a 1954, Culturas Escolares e Práticas Cotidianas. Ele tem como fonte e objeto de pesquisa o jornal Despertar, um impresso pedagógico produzido pelo órgão de ensino municipal de Caxias do Sul, por entendermos que o jornal, que a imprensa pedagógica apresenta perspectivas dos processos educativos que descortinam a diversidade que perpassa a área da educação, ao mesmo tempo se insere em um rol de materiais que ajudam a problematizar e a refletir sobre a construção de significados, apropriações e práticas de determinada sociedade. O recorte temporal da pesquisa, de 1947 a 1954, corresponde aos exemplares que foram localizados do jornal nos acervos históricos dessa localidade. O recorte espacial é a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasil, uma região influenciada por uma cultura ítalo, resultante da imigração de europeus, particularmente os italianos, e o contexto histórico, então, é o foco das escolas rurais nessa região. O objetivo do estudo é analisar as representações contidas no jornal, que foi utilizado como um suporte para a educação de crianças, jovens e adultos que viviam no entorno das escolas rurais, buscando a compreensão sobre as implicações dos saberes propagados sobre a cultura escolar e também sobre as práticas cotidianas. O estudo propõe algumas reflexões, entre elas que o Despertar serviu como um elemento integrativo de uma série de dispositivos de suporte às práticas docentes, propagando prescrições e conhecimentos que poderiam cooperar com os pressupostos de uma pedagogia acordada ao modo de vida das localidades rurais. Nos faz refletir também sobre as possíveis intenções no uso do dispositivo pelo órgão de ensino, motivações e influências para o uso do periódico em um contexto rural. Além disso, pensar em como as comunidades davam sentido aos conteúdos propagados pelo jornal e como influenciava para a adoção de determinadas práticas e para uma transformação ou manutenção da cultura local. O aporte teórico do estudo foi dado na perspectiva da história cultural, por entendermos que o aporte na história cultural, por meio de reflexões e articulações entre os conceitos de representações, cultura, cultura material escolar e práticas, tem como objetivo encaminhar compreensões acerca das implicações do uso do dispositivo no contexto rural, em consonância também com as ideias e conceitos de Chartier, de que vê a história como algo que deve ser entendido como o estudo dos processos com os quais se constrói sentido, dirige-se às práticas que são plurais e contraditórias e que dão significado ao mundo dos sujeitos. O percurso metodológico, então a pesquisa é uma pesquisa qualitativa desenvolvida a partir da análise documental histórica, entre as fontes 53 edições do jornal Despertar, que foram cotejadas com outras fontes, tais como relatórios da administração municipal, programas de ensino, legislação e a transcrição de entrevista feita por historiadores locais com a diretora de instrução pública da época. A partir da análise desse jornal, então, entendemos que ele foi um apoio para a educação das comunidades rurais. Ele tinha uma tiragem bastante representativa, cerca de 2.000 exemplares por edição circulavam na região rural. Ele foi definido como um órgão das escolas rurais pela Diretoria de Instrução Pública. Ele era produzido pela Diretoria de Instrução Pública e tinha o apoio em algumas colunas de outras diretorias, como a Diretoria de Fomento e Assistência Rural, especialmente para a coluna dedicada às informações rurais. Ele propagava orientações aos professores, mas também saberes à comunidade rural como um todo.
vamos falar um pouco sobre o conteúdo que era divulgado e que, a partir da análise desse conteúdo, nós inferimos que há, sim, uma determinada influência do movimento nacionalista brasileiro, que traz ideias positivistas, muitas delas mobilizadas por Augusto Conte, quem influenciou o pensamento educacional brasileiro como a cultura autoritária, de exaltação de datas comemorativas e da educação moral e cívica. Trazemos então como exemplos aqui 2 excertos, um do jornal e um do programa de ensino das escolas rurais. No jornal a gente tem aqui a definição de que ele era um meio, né, para distribuir os mais belos ensinamentos de honra e cultura para o progresso intelectual e patriótico das nossas esforçadas gentes do interior, como eles mesmos definiram. E a gente vê no programa das escolas rurais a orientação aos professores para abordarem os símbolos da pátria e os heróis nacionais. Então há uma semelhança entre os assuntos que são tratados nos 2 documentos que são diferentes. Evidências também sobre a exaltação desses símbolos em outros recortes do jornal, que trazem os heróis nacionais e os símbolos tais como a bandeira e o hino nacional. Indícios de orientações para a civilidade, como podemos observar, falando sobre hábitos de higiene, saúde e comportamentos em diferentes situações sociais. Além disso, uma forte campanha para a alfabetização na língua portuguesa, talvez pela característica de imigração italiana nessa região, houvesse uma necessidade de uma ação no sentido nacionalista para reprimir a manutenção de uma cultura ou influência da pátria de origem, inclusive por meio da legislação local. Indícios da educação da comunidade rural como um todo, nos excertos da página dedicada especialmente às informações rurais, que traziam conteúdo sobre modernização de técnicas e incentivo aos jovens que viviam nessa região em dar manutenção qualificada à mão de obra agrícola. Também uma ideia nacionalista trabalhada nessas regiões. Uma outra ideia, a articulação entre vários entes, tais como a Igreja, o Estado e o órgão municipal de ensino, trabalhando ideias muito semelhantes, né? E as instituições, apoiando uma outra, fortaleciam as ideias que eram trabalhadas, que estavam acordadas com o que essas 3 instituições desejavam. Então, eu vou passar a palavra para os meus colegas do estudo, o professor José Edmar e para a Amália Cardoso, para que eles possam dar seguimento a essas análises e também falar um pouquinho mais sobre os resultados da pesquisa. Olá, sou o professor José Edmar de Souza, professor nos programas de pós-graduação em História e programa de pós-graduação em Educação na Universidade de Caxias do Sul. Como a Elisângela já nos apresentou, eu e a minha outra orientanda, a Amália, desenvolvemos coletivamente esse trabalho sobre o periódico escolar, um impresso pedagógico de fundamental importância para as décadas de 40 e 50 na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Caxias do Sul, como a Elisângela bem lembrou, um município que foi prioritariamente colonizado por imigrantes italianos no final do século XIX e que desenvolveu ao longo do tempo um progresso do ponto de vista das práticas e dos processos de escolarização. Nesse nosso estudo, analisando esse periódico, fruto também de desdobramentos de pesquisa desenvolvidas pela Elisângela, foi possível identificar nessa região como uma pretensa prática de civilidade, de prática de nacionalismo, de incutir nessas comunidades rurais um nacionalismo foi importante e foi desempenhada por órgãos públicos como a Secretaria Municipal de Instrução Pública e depois Secretaria Municipal de Educação. A partir da análise dos documentos desses jornais que estão disponíveis, essas fontes documentais estão disponíveis no arquivo municipal João Spadari Adami,
é perceptível essa tentativa de contribuir para o desenvolvimento de um ruralismo pedagógico. É perceptível ainda, além de desenvolver esse ruralismo pedagógico, identificar essa pretensa iniciativa de incutir uma ideia de nação. Sobretudo o contexto internacional que vivia o mundo com pós-Segunda Guerra Mundial e também especificamente no contexto nacional com as políticas do governo Vargas. Sobretudo, há ainda evidências dessa influência de um positivismo instaurado com a República no nosso país. Essa influência positivista, ela é percebida ainda a partir de alguns registros e práticas que defendem e que enfatizam a importância da laicização do ensino e também da oferta da escola pública. Então, um exemplo e um trecho que podemos identificar sobre essa tentativa de apresentar um comportamento diferente para as comunidades que viviam no meio rural é esse excerto do jornal Despertar de setembro de 1951. Abre aspas, na página 6, a gente pode identificar a seguinte menção, a seguinte orientação feita pela Secretaria Municipal de Educação. Ande sempre limpo, não durma com roupa suja, não cuspa no chão, não molhe os dedos para virar a folha dos livros. Asseios consiste no hábito de observar rigorosamente todos os preceitos higiênicos, não só aos que se referem à limpeza do nosso corpo, como também do nosso vestuário, da habitação, de tudo que nos cerca. Então, nós temos aí algumas evidências e alguns registros da forma como se pretendia, a partir do impresso, valer-se desse impresso para atuar nesse espaço rural como um mediador cultural, procurando fixar, organizar relações, tentando moldar uma pretensa civilidade nessas comunidades. Olá, eu sou Amália Cardoso, mestranda em Educação da Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. A pesquisa permitiu perceber e refletir sobre a importância da escola na difusão de saberes. Também objetivou as possíveis intenções do uso do jornal pelo órgão de ensino. O jornal, com circulação direcionada aos meios rurais, com conteúdos de acordo com o interesse tanto da comunidade quanto da gestão municipal, apresentava conteúdos de civismo, de prática nacionalistas, higiene, práticas agrícolas, alfabetização da língua portuguesa, por conta da grande influência nos hábitos e falas das pessoas de origem italiana. Percebeu-se que o jornal foi um recurso de apoio do processo pedagógico nas escolas rurais, pois apresentava orientações auxiliadoras ao trabalho docente. Também o Despertar foi um instrumento para possibilitar transformações sobre o comportamento e práticas para lapidar os sujeitos para uma vida social. Apresentava conteúdos que fossem atrativos e, ao mesmo tempo, propagando novos saberes ao trabalho e valorizando esse trabalhador. Como já foi mencionado, a região possui um número significativo de descendentes italianos. Desta forma, a disseminação do Despertar também tinha o intuito de divulgar conteúdos dirigidos a um modelo de cidadão, instaurando a possibilidade de um espírito nacional brasileiro. Nós agradecemos a oportunidade de participar do evento e esperamos então que esse estudo possa contribuir com outros estudos ou com outras reflexões acerca da educação rural, particularmente no nosso país, no Brasil.